Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 10. Trabalho para os membros da Igreja. Temos uma mensagem do Senhor para levar ao mundo. Mensagem que deve ser apresentada na abundante plenitude do poder do Espírito. Vejam os nossos pastores a necessidade de procurar salvar os perdidos. Apelos diretos devem ser feitos aos inconversos. Porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Perguntaram os fariseus aos discípulos de Cristo. E o Salvador respondeu: Eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 9, versos 11 e 13. Esta é a obra que ele nos deu. E nunca houve dela maior necessidade do que presentemente. Deus não confiou aos pastores o trabalho de estar impondo em harmonia as igrejas. Tão depressa se acha aparentemente realizado esse serviço, tem que ser feito de novo. Membros da igreja que são atendidos e ajudados deste modo tornam-se fracalhões religiosos. Se 9/10 do esforço que se tem empregado em favor dos que conhecem a verdade houvessem sido empregados em prol dos que dela nunca ouviram, quanto maior teria sido o avanço realizado. Deus tem retido suas bênçãos porque seu povo não tem trabalhado em harmonia com as suas diretrizes. Enfraquece os que já conhecem a verdade o gastarem nossos pastores com eles tempo e talento que deveriam dedicar aos inconversos. Em muitas de nossas igrejas nas cidades, o pastor prega sábado após sábado, e sábado a sábado os membros vão à casa de Deus sem palavras que dizer sobre bênçãos recebidas em resultado das que comunicaram. Não trabalharam durante a semana pondo em prática as instruções que lhes foram dadas no sábado. Enquanto os membros da igreja não fizerem esforços para dar aos outros o auxílio que lhes é dado, tem que resultar disso grande debilidade espiritual. O maior auxílio que se pode prestar ao nosso povo é ensiná-lo a trabalhar para Deus e a nele confiar, e não nos pastores. Aprendam a trabalhar como Cristo trabalhou. Unam-se ao seu exército de obreiros e façam por ele trabalho fiel. Ocasiões há em que convém fazerem os nossos pastores no sábado, em nossas igrejas, breves discursos, cheios de vida e do amor de Cristo. Os membros da igreja não devem, porém, esperar um sermão cada sábado. Lembremo-nos de que somos peregrinos e estrangeiros na terra, e que buscamos uma terra melhor, isto é, a celestial. Trabalhemos com fervor e devoção tais que pecadores sejam atraídos a Cristo. Os que se uniram ao Senhor em concerto de serviço acham-se sob obrigação de a ele se unir também na grande e sublime obra de salvar almas. Durante a semana façam os membros da igreja fielmente sua parte e no sábado relatem sua experiência. A reunião será então como alimento em tempo oportuno, comunicando a todos os presentes vida nova e renovado vigor. Ao ver o povo de Deus a grande necessidade de trabalhar como Cristo trabalhou pela conversão de pecadores, os testemunhos por eles apresentados no culto do sábado estarão cheios de poder. Com alegria contarão a preciosa experiência que alcançaram em trabalho pelos outros. Organizar para o serviço. Nossos pastores não devem gastar seu tempo trabalhando pelos que já aceitaram a verdade. Com o amor de Cristo a arder-lhes no coração, devem pôr-se a ganhar almas para o Salvador. Junto a todas as águas devem eles lançar as sementes da verdade. Um lugar após outro deve ser visitado, uma igreja após outra ser estabelecida. Os que se põem do lado da verdade devem ser organizados em igrejas, e então deve o pastor passar a outros campos igualmente importantes. Logo que seja organizada uma igreja, ponha o pastor os membros a trabalharem. Terão eles que ser ensinados a trabalhar com êxito. Dedique o pastor mais tempo para educar do que para pregar. Ensine ao povo a maneira de transmitir aos outros o conhecimento que receberam. Se bem que os novos conversos devam ser ensinados a pedir conselho dos mais experientes na obra, devem ao mesmo tempo ser ensinados a não colocar o pastor em lugar de Deus. Os pastores são apenas seres humanos, homens rodeados de fraquezas. Cristo é aquele de quem devemos esperar guia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. João capítulo 1, versos 14 e 16. O poder do Evangelho deve sobrevir aos grupos já formados de crentes, habilitando-os para o serviço. Alguns dos novos conversos serão de tal modo cheios do poder de Deus que se porão imediatamente a trabalhar. Trabalharão com tanta diligência que não terão tempo nem vontade de enfraquecer as mãos de seus irmãos com críticas descorteses. Seu único desejo será levarem a verdade às regiões que lhes estão à frente. O Senhor me apresentou a obra que há de fazer-se em nossas cidades. Os crentes nessas cidades podem trabalhar por Deus na vizinhança de seus lares. Devem trabalhar calmamente e com humildade, levando consigo, onde quer que forem, a atmosfera do céu. Se deixarem fora de vista o próprio eu, apontando sempre para Cristo, haverá de sentir-se o poder de sua influência. Quando o obreiro se entrega sem reservas ao serviço do Senhor, ganha uma experiência que o habilita para trabalhar para seu mestre com êxito cada vez maior. A influência que o atraiu para Cristo ajuda-o a atrair outros. Poderá nunca ser-lhe confiada a obra de orador público, mas nem por isso deixa de ser ministro de Deus, e sua obra testifica ser ele nascido de Deus. Não é o desígnio do Senhor que se deixe aos pastores a maior parte da obra de semear a semente da verdade. Homens que não são chamados para o ministério devem ser animados a trabalhar pelo Mestre segundo suas várias aptidões. Centenas de homens e mulheres agora ociosos poderiam fazer obra digna de aceitação. Levando a verdade à casa de seus amigos e vizinhos, poderiam fazer grande obra para o Mestre. Deus não faz acepção de pessoas. Servir-se-á a ele de cristãos humildes e dedicados, mesmo que não tenham recebido instrução tão completa quanto alguns outros. Empenhem-se em serviço para Deus, fazendo trabalho de casa em casa. Assentados na intimidade do lar, poderão, se forem humildes, discretos e piedosos, fazer mais para satisfazer as reais necessidades das famílias do que o faria um ministro ordenado. Porque não sentem os crentes preocupação mais profunda, mais fervorosa pelos que estão afastados de Cristo? Porque não se reúnem 2 ou 3 e instam com Deus pela salvação de determinada pessoa e em seguida doutra? Formemos em nossas igrejas grupos para o serviço. Unam-se vários membros para trabalhar como pescadores de homens. Procurem arrebatar almas da corrupção do mundo para a salvadora pureza do amor de Cristo. A formação de pequenos grupos como base de esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos a fim de trabalhar não somente pelos membros da própria igreja, mas também pelos incrédulos. Se num lugar houver apenas 2 ou 3 que conheçam a verdade, organizem-se num grupo de obreiros. Mantenham indissolúvel seu laço de união, apegando-se uns aos outros com amor e unidade, animando-se mutuamente para avançar, adquirindo cada qual ânimo e força do auxílio dos outros. Manifestem eles paciência e longanimidade cristãs, não proferindo palavras precipitadas, mas empregando o talento da palavra para edificar-se uns aos outros na mais santa fé. Trabalhe com amor cristão pelos que se acham fora do redil, esquecendo-se a si mesmos no empenho de ajudar outros. Ao trabalharem e orarem em nome de Cristo, seu número aumentará, pois diz o Salvador: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19. Os lugares desertos da terra. Com humilde confiança em Deus, devem as famílias estabelecer-se nos lugares desertos de sua vinha. Consagrados homens e mulheres são necessitados para estar como árvores frutíferas de justiça nos lugares desertos da terra. Como recompensa de seus abnegados esforços para semear as sementes da verdade, haverão de cegar colheita farta. Ao visitarem uma família após outra, abrindo as Escrituras aos que jazem em trevas espirituais, muitos corações serão tocados. Nos campos onde as condições são tão desfavoráveis e desanimadoras que muitos obreiros se recusam a ir para lá,
Maiores transformações no sentido do melhoramento se poderiam efetuar pelos esforços de abnegados membros leigos. Esses humildes obreiros produzirão muito, pois desenvolvem pacientes e perseverantes esforços, não confiando na capacidade humana, mas em Deus que lhes concede seu favor. A soma de bem que esses obreiros realizam jamais será conhecida neste mundo. Missionários por conta própria. Missionários que trabalham por conta própria são muitas vezes muito bem-sucedidos. Começando de modo pequeno e humilde, seu trabalho amplia-se à medida que prossegue sob a guia do Espírito de Deus. Comecem 2 ou mais juntos a fazer trabalho evangélico. Talvez não recebam dos que se acham à testa da obra nenhum incentivo especial quanto a ser-lhes concedido auxílio financeiro. Não obstante, prossigam eles orando, cantando, ensinando, vivendo a verdade. Poderão empenhar-se em colportar e, deste modo, introduzir a verdade em muitas famílias. Ao prosseguirem em sua obra, adquirirão abençoada experiência. São humilhados pela intuição de seu desamparo, mas o Senhor vai à frente deles, e entre ricos e pobres encontram favor e auxílio. Até a pobreza desses dedicados missionários é um meio de encontrar acesso ao povo. Ao seguirem seu caminho, são ajudados de muitas maneiras por aqueles a quem levam alimento espiritual. Levam a mensagem que Deus lhes dá e seus esforços são coroados de êxito. Serão levados ao conhecimento da verdade muitos que não fossem esses humildes ensinadores, não teriam sido jamais ganhos para a verdade. Deus chama obreiros que entrem na seara madura. Deveremos esperar, porque a tesouraria está exausta, porque escasseia o sustento dos obreiros que já se acham no campo. Prossegue com fé, e Deus estará convosco. A promessa é: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, verso 6. Nada é de tão bom efeito quanto o êxito. Alcança-se este pelo esforço perseverante, e a obra irá avante. Novos campos se abrirão. Muitas almas serão levadas ao conhecimento da verdade. O de que se precisa é mais fé em Deus. Nosso povo recebeu grande luz, contudo, grande parte dos esforços ministeriais tem sido empregada com as igrejas, ensinando os que deveriam ser professores eles mesmos, iluminando os que deveriam ser a luz do mundo, Mateus 5,14, regando aqueles dos quais deveriam brotar rios de água viva, enriquecendo os que poderiam ser minas de preciosa verdade, repetindo o convite evangélico aos que, espalhados nas partes mais remotas da terra, deveriam estar dando a mensagem do céu aos que não a ouviram ainda, alimentando os que deveriam estar nos caminhos e valados, fazendo o convite: vinde, que já tudo está preparado. Lucas 14, verso 17. Jamais são frios e desanimados aqueles para quem foram despedaçados os grilhões do pecado e de coração contrito buscaram o Senhor e obtiveram resposta ao seu ansioso pedido de justiça. Tenho o coração cheio de abnegado amor aos pecadores. Lançam para longe de si toda a ambição profana, todo egoísmo. O contato com as coisas profundas de Deus torna-os cada vez mais semelhantes ao seu Salvador. Exultam em seus triunfos, enchem-se de seu regozijo. Dia a dia crescem, até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo.